Demanda predatória. O que é uma demanda predatória? Por que o TJ do Estado de São Paulo tem se preocupado tanto? O porquê isso tem gerado tanta repercussão? Primeira coisa, o que é uma demanda predatória? Certo? E aí você tem que pensar o seguinte, não é uma única demanda, são várias. Né? A ideia, inclusive, é chamar atenção para fazer várias ações específicas dentro de um mesmo tema. E por que o TJ está preocupado com isso? Porque a gente tem visto várias ações ilegítimas, ou seja, cuja pessoa não está visando advir um direito específico, mas sim agariar fundo e dinheiro específico em face de um grupo, um ente, enfim. Então, na realidade, a demanda predatória é quando não existe necessariamente um direito resguardado, a pessoa, o advogado, no caso, utiliza-se de subterfúgios para induzir o cliente a acreditar que ele vai conseguir algum tipo de valor e benefício, certo? Mesmo que necessariamente ele não tenha tido um direito excessivamente violado ou violado de qualquer forma, para conseguir agariar dinheiro em prol do advogado somente, certo? Então aqui a gente tem quando a gente fala em demanda predatória, a gente tem uma despreocupação e desprendimento com o cliente, tem uma despreocupação e desprendimento com as normas da OAB, a gente tem desprendimento com o entendimento dos tribunais e com a própria ideia de justiça, porque aqui a gente não está lutando por um direito de uma pessoa, de um grupo, de uma classe. A gente está buscando simplesmente agariar dinheiro para aquela pessoa que está fazendo esse tipo de ação, certo? Então é por isso que é uma preocupação muito grande, porque você vai pegar, às vezes, advogados que vão entrar com 10, 20, 30, 40 ações sequenciais de um tema específico, alegando promessas e tudo mais, cujo esse tema às vezes nem tem um resguardo jurídico, ou por vezes não tem nenhuma possibilidade de êxito, acaba enganando o cliente dele, mas para ter um volume grande de demandas, e acaba cobrando um valor X para entrar com a ação, certo? O advogado, em geral, ele pode cobrar um valor de custas e honorários iniciais para entrar com o processo? Pode, inclusive deve, né? A própria OAB regulamenta isso. Só que ele não pode fazer isso com o intuito de obter lucro excessivo, certo? Em prejuízo do cliente dele. Ele não pode entrar com várias ações, né, específicas, com um objetivo específico de simplesmente haver lucro, certo? Ele tem que lutar pela justiça. E essa é a ideia. Por isso que a demanda predatória, ela é vedada. E por isso que cada vez mais a gente tem visto, por vezes, propagandas e tudo mais, pessoas entrando com milhares de ações específicas referente a um tema, certo? Então, assim, você tem que pensar o seguinte, são várias ações específicas referente a um tema com o objetivo de ganhar dinheiro com custas iniciais. Então, a pessoa não tem nem, o advogado não tem nem interesse em resolver a demanda. Ele tem interesse em conseguir várias ações e ganhar o dinheiro das custas iniciais. Ele não se importa com a demanda, não se importa com a ação. E por isso que é um prejuízo. Não só, né, o TJ se preocupa, mas como a própria OAB se preocupa, como os advogados se preocupam. Porque isso mancha o nome de todos os advogados. Tá? Não é só do advogado que faz isso. Porque aí acaba virando aquele negócio. Ah, advogado só se preocupa com dinheiro. Ah, advogado não se interessa pelo direito. O advogado só serve para extorquir os outros, certo? Você já ouviu provavelmente comentários como esse, né? E isso vem desse tipo de situação que prejudica não só o Tribunal de Justiça e tudo mais, mas prejudica todo e qualquer advogado que queira começar. E advogados que já são atuantes na área, porque isso descredibiliza toda a classe da advocacia, que é uma classe que deve prezar e lutar pelo direito, certo? Tá, mas uma coisa importante: demanda predatória não se confunde com uma demanda que eu necessariamente preciso ingressar para conseguir um direito de um terceiro, de uma pessoa específica que me contratou. Tá? Tem diferença. A pessoa me contratou para exercer um direito, eu tenho que ver dentro das possibilidades legais se é viável aquela ação e explicar para ela que aquela ação tem risco, porque não existe ação sem risco. Né? Uma coisa importante: na demanda predatória, geralmente o advogado fala assim, não, causa ganho, o que não existe. Tá? Se você estudar o mínimo de direito, você sabe que é impossível falar que uma causa é ganho. Você tem maiores, menores possibilidades de êxito. Só. Certo? Nenhuma causa é ganha. Certo? Ah, é 100%. Não existe isso. Se o advogado fala que a causa ganha, fuja desse advogado. Ele simplesmente quer o seu dinheiro. Ele não quer resolver a situação. Ele não quer buscar o direito. Ele quer simplesmente o seu dinheiro. Certo? Não existe causa-ganho. Existe um esforço coletivo do advogado em todos os autos processuais para dar êxito à demanda, porque ele confia que o cliente dele teve um direito violado e, por conta disso, ele deve entrar com a ação
em face disso, cobrando seus honorários necessários para esse tipo de atuação, só que sempre em prol do melhor interesse da parte e defender esse melhor interesse, certo? Mas nunca em prol do resultado, porque o resultado ele é além do advogado, certo? Não é o advogado que vai decidir. Não existe causa 100% ganho. O advogado vai fazer sua atuação dentro da melhor forma possível, visando o interesse do cliente com respaldo legal, certo? Então, o advogado, basicamente, ele serve para fazer justiça e não para ter lucros excessivos em cima disso, em cima do prejuízo do outro, certo? Por isso que a função do advogado ela não é mercantil, tá? É uma função jurídica de suma importância para defender direitos à justiça. Tudo bem? Então, você que é advogado, não faça demanda predatória, informe sempre seus clientes, fale de riscos de demanda, certo? Vise explicar e efetuar conteúdo com informação, certo? Ah, e se o cliente eventualmente quiser te contratar porque ele achou seu conteúdo interessante e tal, beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer promessas que você sabe que não é assim que funciona, certo? Então, fique com essa dica, certo? Tenha um ótimo dia e, na dúvida, pesquise sempre com outros clientes daquele advogado para verificar como que é a situação dele. E duvide de tudo, não existe nada fácil, duvide de promessas fáceis. Isso não só na advocacia, mas em todas as áreas da sua vida, tá? Não existe dinheiro fácil, existe trabalho e esforço para conquistar.